Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto um pouco mais tranquilo, um pouco menos polêmico, né? Dar uma explicação um pouquinho mais direta para quem está assistindo, para quem tem dúvida das diferenças entre critérios de aceite ou critérios de aceitação e o definition of done, tá? E essas duas coisas, em alguns contextos, pode ser que você pense que é a mesma coisa, pode ser que você ache que elas são muito parecidas, e de certa forma, em conceito, elas são, mas a gente vai entender que elas, na verdade, se aplicam em cenários diferentes. Elas são coisas que você trata como se fosse um critério, né? Um critério para você aceitar algo, mas são abordagens diferentes, são perspectivas diferentes que a gente dá para esses dois conceitos, para essas duas coisas, não essas duas políticas. Beleza? Vamos lá? Bom, vamos tentar entender com um pouquinho, com um exemplo, tá? E eu acho que, para quem não sabe, para quem está assistindo esse vídeo e está meio confuso, porque, Felipe, o que é critério de aceite definition of done? Bom, essas são coisas que normalmente quem trabalha com projetos ou produtos, né? Normalmente quem trabalha com Scrum está um pouco mais acostumado com essas expressões, mas quem trabalha com Kanban também pode usar com tranquilidade, porque são coisas que se aplicam independente do modelo, mas que essencialmente são coisas que ficaram um pouquinho mais, vamos dizer assim, famosas, um pouquinho mais em vista, né, de uma forma diferente, associadas à agilidade. Mas, na verdade, esses critérios sempre existiram. Em qualquer coisa que você já quis na sua vida, você já tinha critério de aceite e você tinha uma tal de definition of done, com outros nomes, com novas perspectivas, mas você sempre teve essas mesmas políticas, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre cada uma. Critério de aceite. O critério de aceite, ele é uma representação daquilo que você espera do que está sendo entregue, né? O critério de aceite envolve, por exemplo, se você estiver fazendo uma feature, vamos falar do processo primeiro, né? Se você está desenvolvendo uma feature, e aquela feature é, por exemplo, vamos falar que eu estou num site de busca de hotel, e lá eu tenho a opção de buscar um hotel, né? O botãozinho lá de buscar o hotel. Ou eu tenho lá a opção de filtrar por tipo de acomodação, né? Se é apartamento, se é hotel de fato, se é um hostel, se é uma pousada, se é, sei lá, um flat, né? Uma kitnet, etc. Então esse é o meu filtro. E eu tenho critérios de aceite sobre esse filtro, tá? Os critérios de aceite são como se fossem condições ou restrições para a funcionalidade. Tá? Então, se você quer um filtro, por exemplo, um filtro para filtrar por tipo de acomodação, você tem condições específicas que transmitem o funcionamento daquele filtro ou o funcionamento que ele traz para aquela página. Tá? Então, por exemplo, eu quero um filtro, vamos falar que eu estou escrevendo uma história de usuário naquele templatezinho, né? Eu, como hóspede, eu quero filtrar o tipo de acomodação que eu quero reservar para que eu consiga pegar exatamente aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Por exemplo, né? Eu tenho condições. Então, quando eu clicar no apartamento, vai aparecer só apartamento. Digamos que é um filtro de checkbox. O filtro ele tem que ser de checkbox. Por quê? Porque eu quero poder selecionar mais de um. Ou não preciso nem falar checkbox. Eu posso falar, eu quero poder selecionar mais de um tipo de acomodação. Então, eu quero ter acomodação apartamento e flat. Né? Então, eu posso selecionar. A partir do momento que eu selecionar essas duas, por exemplo, a listagem muda, alguma forma de visualização muda. Então, são condições que eu aplico para o funcionamento da minha feature, da minha página, de onde eu estou. Tá legal? Digamos que eu quero colocar uma nova feature lá, uma feature de ordenação. Eu quero poder ordenar a minha página de busca de acordo com a minha necessidade. E essa ordenação ela vai estar visível em qualquer página. Essa ordenação ela vai me mostrar apenas as X opções. Eu quero que as opções de ordenação, essas opções aqui estejam descritas. Por exemplo, eu quero ordenar por preço, eu quero ordenar por distância. Digamos que você está falando de um aplicativo de comida, né? Eu quero por preço, por distância, por taxa de entrega e eu quero, por exemplo, por tempo de entrega, tá? Então, eu posso ordenar nesse sentido. Essa ordenação vai aparecer junto com os filtros
que eu quero usar. Então, são critérios, são coisas que restringem, que condicionam o funcionamento da feature, o impacto que ela traz para o ambiente que ela está, para a página que ela está. Beleza? Então, essas coisas são critérios de aceite. Tá? Quando a gente fala de definition of done, ou definição de pronto, entenda que o critério de aceite, quem determina é o nosso usuário, né? Ou quem representa o usuário. Nesse caso é o PO, né? O PO, o PM. São essas pessoas que representam o critério de aceite, que escrevem e definem esse critério de aceite. Claro que ele pode ser sugerido de forma adicional, posso adicionar coisas, eu como agilista, eu como membro de time, eu posso sugerir mais critérios, eu posso corrigir alguma coisa, eu posso pedir para esclarecer algo, tá? Mas quem determina isso é o próprio usuário ou quem representa o usuário, tá? Agora, quando a gente pensa em definition of done, ou definição de pronto, primeiro que a definição de pronto não é definida pelo usuário necessariamente. Você pode trazer a perspectiva do usuário, por exemplo, eu quero que tenha esses critérios de aceite 100% cumpridos, e eu quero que tenha essa velocidade, eu quero que tenha esse desempenho. Você pode ter isso, mas é um critério acordado pelo time junto ao PO, junto ao PM. Tá? São essas pessoas que definem juntas o que é o definition of done. Tá? E definition of done são todos os critérios, sim, para realizar a entrega daquela demanda sobre a ótica, principalmente da empresa. Por exemplo, dentro da definition of done eu vou ter que os critérios de aceite são 100% cumpridos, vai ter uma validação final do product designer, eu tenho que ter, por exemplo, digamos que eu tenho um e-commerce, um site, né? Eu tenho que ter o produto, a feature trackeada, né, que é o tracking das páginas, ou seja, o comportamento do usuário vai estar com tags e vai estar marcado ali para saber o que o usuário está fazendo. Eu vou ter, por exemplo, um desempenho de exibição de conteúdo, porque eu tenho dentro de SEO, eu tenho essas margens do primeiro conteúdo exibido, primeiro conteúdo que faz sentido exibido, primeira parte da página que é exibida, tempo de carregamento da página, tempo de carregamento de componente. Então, eu quero ter um nível de tempo de carregamento de componente X. Eu preciso, por exemplo, que o código esteja automatizado em X%, então eu tenho uma expectativa de teste automatizado, uma expectativa de teste de unidade, teste unitário. Tá? Eu posso ter vários desses critérios que se aplicam adicionalmente à demanda. Tá? Então, por exemplo, digamos que você é um escritor, tá? Vamos falar que você é um escritor de novela. Tá? E a editora ou a emissora te pede para escrever uma novela e os critérios de aceite, as condições que vão restringir o tema, né? O tema dessa novela, vamos falar de um livro, né? O tema desse livro tem que ter até X páginas, os capítulos têm que refletir desta forma, o tema do livro tem que ser, por exemplo, um romance futurista, tá? Então, um romance no futuro, um romance tecnológico, né? Sei lá. E precisa ter pitadas de ação, precisa ter pitadas de suspense, precisa ter N coisas ali, tá? E você vai ter ali a representação de pelo menos uma pessoa real, por exemplo, uma pessoa que existe de verdade. E dentro do livro você tem que citar pelo menos 3 das marcas que a gente tem aqui dentro da empresa, marcas de empresas mesmo, né? Que aí são empresas que vão apoiar a construção desse material. Tá? Então, são critérios de aceite. Então, para eu falar que o livro tá de acordo com o que o usuário precisa, de acordo com o público que eu estou fazendo isso, eu tenho alguns desses critérios. Para eu falar que essa novela está pronta, para esse livro estar pronto, ele tem que ter passado por alguns contextos. Pode ser que alguns desses critérios de aceite que eu coloquei, tá? Eles estejam na definição de pronto, depende ali do que você espera. Pode ser que a parte temática do livro, e ter pelo menos uma pessoa, seja um critério de aceite, mas a quantidade de páginas seja um definition of done. Tá? Então são coisas que, em acordo com autor e PO ali do livro, por exemplo, né, eu vou ter critérios específicos, os critérios de tema, os critérios de teor, forma de escrita, às vezes é uma escrita em formato de diário, é uma escrita em primeira pessoa, é uma escrita em terceira pessoa. Essas são coisas que o usuário quer, o usuário gosta disso. Por exemplo, eu acho que terror, um livro de terror, como escrita como se fosse um diário, é muito legal. Um livro técnico, né, como a Meta, como o Projeto Fênix, que são escritos num formato mais de romance, é legal, eu acho legal porque parece que eu tenho uma facilidade para gravar informação quando eu estou lendo um romance, né? Quando eu estou lendo algo que parece um romance. Então, o livro A Meta, por exemplo, tem esse teor, então me ajuda um pouquinho a compreender, tá? Então, seguindo esse contexto, seguindo esse cenário,
o teor, o tipo, o tema do livro está mais para o critério de aceite. Pode ser que a quantidade de páginas a gente fala que é a definition of done, porque são critérios definidos entre autor e editora, por exemplo, né? Então eu vou ter ali, vamos usar esse exemplo, vamos tirar a quantidade de páginas e trazer para a definition of done. Então, quantidade de páginas tem que ter sido validado por pelo menos 2 editores, tá? A capa, ela vai ser realizada por um estúdio externo ou por um designer externo, tá? A gente vai ter ali na primeira página, vão ter os agradecimentos, vai ter o prefácio, ou vai ter, sei lá, um sumário. Tem romance que não tem sumário, tá? Então vai ter ali o sumário. Então, alguns critérios sobre fabricação, o tipo de papel, o papel vai ter essa tipagem, vai ter esse tamanho, vai ser um papel reciclável, não vai ser uma página branca. Então, são definições que eu considero o livro como pronto. São critérios de entrega. Mesma coisa o iFood, o Uber Eats, esses aplicativos de comida. Quando você pede, você tem critérios de aceite. Então, por exemplo, você pede um X-Egg Bacon salada, né? Mas você quer o queijo cheddar. Ou você quer um X-Bacon salada, mas sem o alface, só o tomate. Né? São condições que você quer. Ou você quer, por exemplo, aquele cheeseburger especial, e aí você quer adicionar bacon, você quer adicionar um onion ring, você quer adicionar alguma outra coisa. São critérios específicos, são restrições, condições para aquilo que você está pedindo. Agora, o critério de definição de pronto. Para falar que está pronto, eu quero que ele chegue na minha casa em até 40 minutos, né, que é o acordo que foi trazido. Ele tem que estar bem embalado, tem que estar numa sacolinha, tem que vir a nota fiscal, e eu quero que venha ali ketchup com, por exemplo, o papelzinho lá, né? Então veja que são definições de pronto. O que eu considero um hambúrguer como pronto, ele tem que chegar na minha casa dentro de um tempo adequado, e ele precisa vir com isso aqui, tem que estar bem embalado, etc. São conceitos diferentes, tá? Então é importante você identificar a diferença entre essas duas coisas. Por quê? Quando eu falo de critério de aceite, o critério de aceite ele é uma política potencial, uma política para eu falar que ele está desenvolvido. Né? E é uma política que também se aplica, por exemplo, durante a homologação. Eu vou homologar os critérios de aceite. Tá? Agora, para eu falar que o item está em produção, obviamente ele segue os critérios, ele também segue um definition of done. É uma política de saída. Né? É como que eu falasse que para eu sair, eu tenho essa perspectiva. Se eu vou numa balada, por exemplo, vou num clube, né? Algum lugar assim, e eu tenho critérios de aceite ali dentro. O clube tem que ter comida, tem que ter essas bebidas, tem que ter uma música muito boa. Né? Só que para eu sair do clube, por exemplo, para eu falar que está ok, eu tenho que ter consumido X, eu tenho que ter feito tal coisa, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que avaliar, eu tenho que limpar, cortar uma cordinha, sei lá, vai ter N critérios aí. Mas são questões diferentes. O critério de aceite ele se aplica muito em desenvolvimento e homologação, enquanto o definition of done, ele pode, às vezes, se aplicar por todo o fluxo até na saída. Então, para sair, por exemplo, eu tenho que ter uma comunicação com o cliente, eu tenho que fazer um post na rede social para falar que está pronto. Por que não? Tá? Digamos que no fluxo de trabalho você tem ali, para eu falar que o item está pronto, eu tenho que divulgar na rede social. Para falar que um curso está pronto, por exemplo, eu tenho que fazer a publicação no site, eu tenho que divulgar na rede social, eu tenho que ligar uma campanha no Google Ads. Mas o critério de aceite para desenvolver o curso é que ele tem até 5 módulos, tenha entre 8 e 16 horas, ele seja em slides e gravado, tem exercícios e tem uma avaliação. Olha só, então esse é um critério de aceite de um curso. Tem que ter avaliação, tem que ser gravado, tem que ter slide, tem que ter atividade prática, tem que ter essas durações aqui. Agora, para o curso estar pronto, eu tenho que ter tudo isso, mas tem que ter sido revisado por X pessoas, a capa tem que ter uma foto sua, a gravação tem que ter passado por uma avaliação de áudio, eu tenho que publicar em rede social, publicar no site, a precificação tem que estar definida, e eu tenho que fazer também um webinar de lançamento. Aí eu falo que o curso está pronto. Tá vendo? São critérios diferentes. Beleza? Legal, galera. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você as diferenças entre critérios de aceite e definition of done. São duas coisas diferentes, mas que às vezes se parecem, né? Podem até se complementar, dependendo do que a gente está falando. Eu posso ter critério de aceite e definition of done. Tá? Então, espero que isso tenha ficado claro, espero que isso tenha te ajudado. Qualquer dúvida, comenta, tá? Se inscreve nesse canal, clica aí no sininho para que você seja avisado para próximos vídeos, lives que a gente for fazer, tá? E, principalmente, compartilhe com as pessoas, manda para quem você conhece, para quem você sente que vai precisar desse conteúdo,
tá? Para que ela consiga também tirar suas dúvidas. Grande abraço.